Mais um novo vídeo de histórias belas. Vídeos todos os dias para você aproveitar. Curta e inscreva-se para não perder nada. Isabela Montenegro sempre foi um nome que despertou curiosidade. Durante anos, sua vida foi um enigma envolto em luxo e mistério. Ex-esposa de Leonardo Montenegro, um dos empresários mais influentes e temidos do mundo, ela desapareceu dos holofotes após um divórcio conturbado, recusando-se a dar entrevistas, evitando aparições públicas e se isolando em um exílio autoimposto. Agora, depois de tanto tempo, ela finalmente rompe o silêncio. Com um olhar firme e expressão indecifrável, Isabela se senta diante da jornalista que conseguiu algo que ninguém mais pôde, convencê-la a falar. Seu nome esteve envolto em rumores por anos, teorias foram criadas sobre o que realmente aconteceu em seu casamento. Alguns diziam que ela fugiu com um amante. Outros que Leonardo a ameaçou e comprou seu silêncio. Mas nada nunca foi confirmado. Até agora. As primeiras palavras de Isabela são cortantes. A verdade é bem pior do que qualquer um poderia imaginar. Um silêncio se instala. A tensão cresce. Ela continua. Por anos eu vivi presa em uma mentira. Mas tudo começou muito antes do nosso casamento. As palavras dela deixam claro que o segredo que guarda não é apenas sobre um casamento fracassado. Não se trata apenas de traição, dinheiro ou poder. Há algo muito mais profundo, mais perigoso. Algo que, se revelado, pode mudar tudo. Leonardo Montenegro construiu um império impenetrável. Sempre foi um homem respeitado e temido. Ele não chegou ao topo sendo apenas um gênio dos negócios. E Isabela sabe disso melhor do que ninguém. Ela o viu agir nos bastidores, conheceu seu verdadeiro lado, aquele que ninguém jamais ousou expor. O lado que a fez fugir. O lado que a fez esconder um segredo tão grande que até hoje, ela não sabe se conseguirá contar tudo sem sofrer as consequências. Mas agora, ela não tem mais escolha. Ele acreditava que eu nunca teria coragem de contar a verdade. Mas ele estava errado. Isabela respira fundo, como se cada palavra que estivesse prestes a dizer carregasse o peso de anos de silêncio. O público aguarda ansioso. O que ela viu? O que realmente aconteceu por trás das portas douradas do Império Montenegro? Ela começa a contar sobre o início de tudo. Antes do casamento, antes do sobrenome poderoso, antes da fortuna e dos eventos luxuosos. Isabela não nasceu rica. Cresceu em uma família simples, longe dos holofotes. Era uma jovem brilhante, determinada, sonhadora. E foi exatamente isso que chamou a atenção de Leonardo Montenegro. Ele a viu quando ela ainda não era ninguém no mundo dos milionários. O encontro deles parecia um conto de fadas. Leonardo era charmoso, magnético, um homem de fala mansa, mas olhar penetrante. Quando ele decidiu que Isabela seria sua, não aceitou um não como resposta. O que parecia um romance arrebatador logo se tornou um labirinto sem saída. Leonardo sabia exatamente como manipular cada situação. No início, ele foi o homem perfeito. A tratava como uma rainha, fazia promessas de amor eterno e garantia que ao lado dele ela teria tudo o que sempre sonhou. Mas Isabela logo percebeu que havia algo de errado. Pequenos detalhes. Olhares que transmitiam um controle absoluto. Frases que, ditas com suavidade, carregavam uma ameaça velada. Um dia, durante um evento de gala, Isabela acidentalmente entrou em um cômodo que não deveria. Ali viu algo que nunca poderia esquecer. Naquele momento, ela entendeu que Leonardo Montenegro não era apenas um empresário brilhante. Ele era muito mais do que isso. Muito mais perigoso. Isabela tenta descrever a cena, mas sua voz vacila. Ela para por um momento, fecha os olhos e respira fundo. Aquele dia eu percebi que meu casamento não era um sonho. Era uma prisão. Mas fugir de Leonardo Montenegro não era uma opção. Não para ela. Não depois do que viu. Agora, ela estava dentro do jogo. E o preço por sair dele era alto demais. Isabela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma depois do que viu naquela noite. Era para ser apenas mais uma festa luxuosa no Império Montenegro, mas um simples deslize a levou para um lugar onde nunca deveria estar. Um corredor silencioso. Uma porta entreaberta. E dentro daquele cômodo secreto, algo que mudaria tudo. Era um escritório. Não o escritório comum que Leonardo usava para reuniões, mas um ambiente completamente diferente, escondido dos olhos do público e até dos funcionários mais confiáveis. As paredes eram forradas com pastas, arquivos e cofres. Havia documentos espalhados sobre a mesa de mogno negro, alguns com carimbos oficiais, outros escritos à mão. Mas o que fez o sangue de Isabela gelar foi uma foto. Era uma imagem que ela não deveria ter visto. Uma pessoa que jamais imaginaria ligada ao Império Montenegro. Seu coração disparou. Seus olhos varreram os papéis, e em meio a tudo aquilo encontrou algo ainda pior. Um contrato.
Seu nome estava nele. Mas ela nunca havia assinado aquele documento. Pelo menos, não conscientemente. Foi naquele momento que a realidade se impôs. Seu casamento não era apenas uma história de amor destruída pelo poder. Era um jogo. E ela era apenas uma peça dentro dele. Antes que pudesse processar tudo, passos firmes ecoaram pelo corredor. Leonardo estava vindo. O desespero tomou conta. Ela não podia ser pega ali. Rapidamente, tentou voltar para a festa como se nada tivesse acontecido, mas já era tarde demais. Quando ela virou, encontrou-se cara a cara com o olhar frio do homem que um dia jurou protegê-la. Leonardo Montenegro não perguntou o que ela estava fazendo ali. Não precisou. Apenas sorriu de um jeito calculado e disse calmamente: "Espero que tenha encontrado o que procurava, querida." Naquele momento, Isabela percebeu que sua vida estava oficialmente em perigo. O silêncio entre Isabela e Leonardo era ensurdecedor. O sorriso dele permanecia intacto, mas seus olhos denunciavam um perigo invisível. Ela sabia que ele não faria um escândalo na frente dos convidados, mas aquilo não significava que estaria segura. Pelo contrário, Leonardo nunca levantava a voz, nunca ameaçava diretamente. Ele jogava de um jeito muito mais frio, muito mais calculista. E naquele instante Isabela percebeu que havia cruzado uma linha que jamais poderia voltar atrás. Com um gesto sutil, ele segurou sua mão e a guiou de volta à festa, como se nada tivesse acontecido. Mas ao pé do ouvido sussurrou apenas uma frase: "A partir de agora, cada passo seu será observado." O coração de Isabela batia acelerado. Ela queria fugir, gritar, contar para alguém. Mas contar o quê? Quem acreditaria nela? Leonardo Montenegro não era apenas um bilionário influente. Ele tinha poder em todas as esferas, nos negócios, na política, na mídia. Ele poderia destruir a vida de qualquer um com um simples telefonema. E então começou o jogo psicológico. Naquela mesma noite, Isabela percebeu que seu telefone já não funcionava da mesma forma. Chamadas misteriosas. Mensagens que desapareciam. Seus próprios seguranças passaram a ser escolhidos por Leonardo. Sua agenda monitorada. Cada amigo que tentava se aproximar era sutilmente afastado. A prisão não era feita de grades, mas de controle absoluto. Dias depois, uma mensagem chegou até ela. Um envelope deixado em sua mesa, sem remetente. Dentro, uma única folha de papel. Uma foto sua, tirada dentro de casa, sem que ela soubesse. Abaixo da foto, apenas 3 palavras: "Nós estamos vendo." Isabela sentiu um frio na espinha. Aquilo não era só um aviso. Era uma declaração de guerra. Ela finalmente compreendeu que, para sobreviver, teria que jogar o jogo de Leonardo. Mas o que ele não sabia era que ela já estava planejando sua saída. Isabela não dormiu naquela noite. O medo era sufocante, mas ela sabia que se entregasse ao pânico estaria perdida. Leonardo havia deixado claro, ele estava observando. Mas ela não seria apenas um alvo passivo em seu jogo. Se quisesse escapar, teria que agir com inteligência. E acima de tudo, com paciência. A primeira coisa que fez foi estudar os passos de Leonardo. Durante anos, ela foi a esposa perfeita, a mulher sorridente ao seu lado em eventos, a figura impecável nos jornais e revistas. Mas por trás disso sempre observava. Ele confiava nela o suficiente para não esconder certas informações, acreditando que ela nunca teria coragem de usá-las contra ele. Agora, esse erro custaria caro. Isabela começou a juntar as peças. Pequenos detalhes que antes pareciam irrelevantes agora faziam sentido. As viagens de negócios em horários improváveis, as reuniões a portas fechadas, os homens que iam e vinham sem nunca terem seus nomes revelados. Ela sabia que Leonardo não era apenas um empresário. Ele estava envolvido em algo muito maior, algo que ele nunca poderia deixar vazar. Ela precisaria de provas. Algo sólido, algo irrefutável. E para isso, teria que agir como se nada tivesse mudado. Nos dias seguintes, Isabela retomou sua rotina. Participou de eventos, sorriu para as câmeras, fingiu ser a mesma mulher submissa de sempre. Mas nos bastidores começou a preparar sua fuga. Seu primeiro passo foi encontrar alguém de confiança. E ela sabia exatamente a quem recorrer. Seu coração disparou ao pegar o telefone e discar um número que não ligava há anos. Quando a voz do outro lado atendeu, Isabela hesitou por um segundo, mas então disse baixinho: "Preciso da sua ajuda. Não posso falar muito agora, mas é questão de vida ou morte." A resposta veio imediata. Onde e quando? Ela sabia que estava entrando em um território perigoso, mas não tinha escolha. Ou fugia, ou desapareceria para sempre. O telefone ainda tremia nas mãos de Isabela. O simples ato de fazer aquela ligação já era um risco enorme. Qualquer erro, qualquer desatenção, e ela poderia estar condenada.
Mas agora não havia mais volta. Ela precisava de alguém que estivesse fora do alcance de Leonardo, alguém que não tivesse sido comprado ou intimidado. E só havia uma pessoa em quem ela poderia confiar. Naquela mesma noite, Isabela inventou uma desculpa para sair de casa. Um jantar beneficente, um evento social, qualquer coisa que parecesse normal aos olhos atentos dos seguranças de Leonardo. Mas em vez de ir ao evento, pegou um táxi e seguiu para um destino bem diferente. Ao chegar, suas mãos estavam geladas. O lugar era discreto, um pequeno café afastado, longe do circuito de luxo onde costumava circular. Quando entrou, sentiu o olhar de um homem sentado no canto do ambiente. Miguel Duarte. Ele era uma sombra do que foi no passado. Os anos tinham deixado marcas em seu rosto, mas os olhos ainda carregavam a mesma intensidade de antes. Miguel era um jornalista investigativo, um dos poucos que tiveram coragem de tentar expor os bastidores sujos do Império Montenegro. Mas quando chegou perto demais foi silenciado. Acusado falsamente de crimes, processado, arruinado. Leonardo destruiu sua carreira e o obrigou a viver nas sombras. Quando os olhos de Miguel encontraram os de Isabela, um silêncio pesado se instalou. Ele não esperava vê-la ali, e menos ainda receber um pedido de ajuda vindo dela. Se você veio me oferecer dinheiro para ficar calado, pode ir embora agora mesmo, ele disse, cruzando os braços. Isabela se sentou à sua frente e olhou fundo em seus olhos. Não estou aqui para comprar seu silêncio, Miguel. Estou aqui porque finalmente entendi que você sempre esteve certo. Eu sei das coisas que Leonardo fez. Eu vi. E agora preciso de você para desmascará-lo. O jornalista franziu a testa. Ele estudou o rosto dela por alguns segundos, tentando entender até onde aquilo era real. Então, inclinou-se para frente e perguntou. Se você sabe o que ele fez, então me diga, Isabela. O que exatamente você viu? O coração dela acelerou, porque naquele instante soube que a verdade que estava prestes a revelar mudaria tudo para sempre. Isabela olhou ao redor, cada segundo parecia arriscado demais. Ela sabia que Leonardo tinha olhos e ouvidos por toda parte. Mesmo ali, longe dos circuitos de luxo e dos corredores de poder, não se sentia completamente segura. Mas Miguel precisava saber. Era a única pessoa que poderia ajudá-la a escapar daquele inferno. Ela respirou fundo e começou a contar. Naquela noite fatídica, quando entrou no escritório secreto de Leonardo, não encontrou apenas contratos suspeitos. O que a fez tremer foi o dossiê escondido em uma gaveta trancada. Arquivos que provavam que Leonardo Montenegro não era apenas um bilionário manipulador. Ele estava envolvido em algo muito mais sombrio. Lavagem de dinheiro, corrupção, suborno de juízes, políticos e até mesmo desaparecimentos misteriosos. Mas havia um detalhe ainda mais aterrador. Algo que fez Isabela sentir um nó na garganta. Havia uma lista de nomes. Pessoas que sumiram. Pessoas que tentaram ir contra ele. Sua voz vacilou. E o último nome na lista era o seu, Miguel. Os olhos do jornalista se estreitaram. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquela informação. Então ele queria me apagar de vez. Ele disse sem surpresa. E não era só sobre destruir minha carreira. Era sobre me fazer desaparecer. Isabela sentiu. Não só você. Qualquer um que representasse uma ameaça real. Miguel ficou em silêncio por um momento. Depois bateu a mão na mesa, fechando os olhos por um instante, como se estivesse controlando a raiva. Ele respirou fundo e encarou Isabela. Se tudo isso é verdade, precisamos de provas. Algo que possa derrubar Leonardo de uma vez por todas. Ela baixou a voz. Eu sei onde encontrar, mas não posso fazer isso sozinha. Miguel a analisou por um longo tempo. Então, inclinou-se para frente e disse algo que fez Isabela sentir um frio na espinha. Se você realmente quer derrubar um homem como Leonardo Montenegro, precisa estar pronta para pagar o preço. Porque ele não vai cair sem lutar. E se cair, vai querer levar todo mundo junto. A tensão estava no ar. Agora não havia mais volta. Isabela tinha feito sua escolha. E Leonardo em breve saberia disso. Isabela não sabia se deveria se sentir aliviada ou apavorada. Ela já havia se entregado ao risco, mas as palavras de Miguel ecoavam em sua mente com uma intensidade assustadora. Está pronta para pagar o preço? Ela sabia que para destruir Leonardo Montenegro, não bastava apenas expor os crimes. Seria preciso ir mais fundo, revelar coisas que jamais imaginaria estar disposta a contar. Mas ao mesmo tempo, o medo de ser apagada daquela história, como todos os outros, era ainda maior. Miguel a olhou fixamente. Não podemos fazer isso de maneira apressada, Isabela. Leonardo é astuto, e ele já deve estar nos observando. Qualquer movimento em falso, e você perde tudo. Isabela sentiu, sentindo o peso daquelas palavras.
Cada passo que dava a levava mais fundo no abismo. Mas por outro lado, o que ela mais temia, viver sob o controle de Leonardo, já parecia um pesadelo sem fim. Agora, ao lado de Miguel, ela sentia que havia uma chance de redenção. Eu sei. Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Mas eu não tenho mais tempo. Ele vai começar a me perseguir com mais intensidade. Já vi isso antes. Se não fizermos algo agora, seremos nós a desaparecer. Miguel cruzou os braços e pensou por um momento. O plano precisava ser meticuloso, cauteloso. Ele sabia que qualquer passo errado faria Isabela se tornar uma vítima ainda mais visível. O segredo de Leonardo Montenegro não era algo que ele deixaria cair nas mãos de qualquer um. Eu tenho uma fonte dentro da segurança dele. Alguém que tem acesso aos registros e arquivos. Miguel disse com a expressão séria. Mas será preciso um movimento muito preciso para conseguir as provas. E uma vez que as tenhamos, não há volta. Você vai ser o alvo. Isabela encarou, percebendo a gravidade do que estava prestes a acontecer. Ele tinha razão. Não havia mais como voltar atrás. A vida que ela conhecia, com todos os seus privilégios e luxos, desapareceriam em um piscar de olhos. Mas o que ela estava prestes a fazer não era apenas sobre vingança. Era sobre justiça. Sobre dar a Leonardo Montenegro o troco por tudo o que ele havia feito, não só com ela, mas com todos os que ousaram se opor ao seu império sujo. Ela olhou para Miguel com uma determinação renovada. Vamos fazer isso. Não importa o que aconteça depois, eu preciso que isso termine. Miguel assentiu, e o peso do silêncio entre eles era palpável. O jogo estava em andamento, e agora não havia mais volta. Leonardo Montenegro descobriria que por mais que controlasse o mundo à sua volta, nunca poderia controlar o que estava por trás dos olhos de quem já o conhecia muito bem. Isabela estava à beira do abismo. A tensão que sentia no peito era quase insuportável. Ela não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava, mas uma coisa estava clara. A cada passo dado, a linha entre a salvação e a destruição se estreitava mais. Agora, com o plano de Miguel, ela não tinha mais escapatória. Era tudo ou nada. O encontro com a fonte dentro da segurança de Leonardo foi marcado para a madrugada, em um local afastado, onde as sombras escondiam qualquer possibilidade de serem observados. A fonte, um ex-funcionário que fora dispensado sem explicações, não sabia o quanto estava arriscando ao colaborar com ela e Miguel. Mas, sem hesitar, entregou-lhe o que ela precisava, um pendrive que continha o acesso a todos os registros secretos de Leonardo Montenegro. Isabela segurou o pendrive com mãos trêmulas, sentindo o peso daquilo em seus dedos. Dentro daquele pequeno dispositivo estavam as provas que poderiam destruir o império de Leonardo. Lavagem de dinheiro, fraudes fiscais, corrupção, chantagens, e uma rede de aliados políticos e empresariais que ele usava para manter seu reinado de manipulação. Por um momento, Isabela ficou paralisada, olhando para o objeto como se ele tivesse o poder de reverter toda a sua vida. E de fato, ele tinha. Mas havia um preço. O risco de ser pega, de ser silenciada para sempre. Era real. Leonardo Montenegro não era alguém que aceitava perder. Ele lutaria até o fim para manter seus segredos enterrados. Agora temos o que precisamos, disse Miguel em um tom baixo e grave, tentando afastar qualquer vestígio de dúvida que ela tivesse. Agora é hora de agir. Mas Isabela não estava tão certa. O medo se infiltrava em sua mente. Ela sabia que a verdade que carregava nas mãos não era apenas uma arma. Era uma sentença. Uma vez que ela expusesse aquilo ao mundo, não haveria mais volta. Seus dias de liberdade, de anonimato, acabariam. Ela se tornaria a ex-esposa de um bilionário, conhecida não apenas por sua relação com ele, mas por desmantelar sua vida e seus negócios. Ela olhou para Miguel, que agora também parecia tenso. Ele sabia que os riscos aumentavam, mas também sabia que não havia outra escolha. A justiça precisava ser feita. Não só por ela, mas por todas as pessoas que haviam sofrido nas mãos de Leonardo. Que está pronta? Perguntou Miguel com a voz séria. Isabela respirou fundo, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Ela olhou para o pendrive mais uma vez, com a certeza de quem já não tem mais nada a perder, respondeu. Sim, vamos derrubá-lo. O momento estava próximo. E com ele, o fim de uma era. O Império Montenegro estaria prestes a cair. Mas Isabela sabia que a batalha real, aquela que realmente importava, estava apenas começando. Ela estava disposta a tudo para garantir que Leonardo pagasse por tudo o que fez, e por tudo o que ela mesma perdeu. Isabela e Miguel estavam a um passo de desmascarar Leonardo Montenegro. O pendrive agora estava em mãos com as provas que poderiam destruir tudo o que ele construiu ao longo de anos. Porém, havia algo que ainda martelava na mente de Isabela.
A sensação de que, por mais que tivesse provas irrefutáveis, o poder de Leonardo era grande demais. Ele poderia manipular, subornar, e até mesmo fazer com que as evidências desaparecessem. Ela precisava de mais do que provas, ela precisava de aliados. Miguel percebeu a preocupação no rosto de Isabela. Ele não era um homem ingênuo e sabia que o momento exigia coragem, mas também planejamento. Ele a olhou com seriedade e disse: Isabela, se vamos fazer isso, precisamos garantir que a verdade não seja abafada. Precisamos do apoio da mídia, de pessoas poderosas que não possam ser compradas. Ela sabia que ele estava certo. Sozinhos, seriam alvos fáceis. Eles precisavam de uma rede de apoio sólida, mas onde encontrariam essas pessoas? Quem poderia realmente se arriscar ao lado deles? Enquanto a noite avançava, os dois começaram a traçar um plano mais audacioso. A primeira parte era garantir que o conteúdo do pendrive chegasse às mãos certas, jornalistas sérios, investigativos, que tivessem a coragem de expor Leonardo sem se intimidar pelas ameaças. Eles não podiam fazer isso apenas por si mesmos, era necessário dar voz a todos que haviam sido oprimidos por aquele homem imbatível. Mas o risco de serem descobertos era alto. Leonardo, com toda sua força financeira e seu controle sobre as pessoas ao seu redor, certamente começaria a rastrear seus passos. Era uma corrida contra o tempo. E naquele momento, algo ainda mais perigoso aconteceu. Leonardo Montenegro ligou. Isabela ficou paralisada ao ver o nome dele na tela do celular. Era o pior cenário possível. Ela sabia que ele não a procuraria sem motivo. Ele já sabia que algo estava acontecendo. O que ele quer? Perguntou Miguel, tentando controlar a tensão crescente. Isabela olhou para o celular, hesitando. Mas com um esforço decidiu atender. Isabela, você está muito quieta ultimamente. Como está? A voz de Leonardo veio fria e controlada como sempre. Estou bem, Leonardo. Só, vivendo a minha vida. Ela tentou manter a calma, mas o peso da mentira a sufocava. Leonardo riu, um riso sem humor, cheio de intenções ocultas. Você acha mesmo que pode simplesmente ir embora e esquecer tudo o que aconteceu entre nós? Não, minha querida. Eu nunca te deixarei ir. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que ele estava chegando perto da verdade. Ele sabia que ela estava preparando algo. Mas não podia recuar. Eu não estou fazendo nada de errado, Leonardo. Só quero a minha paz. Leonardo não respondeu de imediato. O silêncio no outro lado da linha parecia pesar sobre ela, e o instinto de Isabela dizia que ele estava observando cada palavra, cada movimento dela. Não se preocupe, Isabela. Eu vou garantir que você tenha paz, a paz que você merece. A conversa terminou de maneira abrupta, e ao desligar, Isabela sentiu a pressão aumentar. Leonardo estava observando, mas não sabia exatamente o que estava por trás daquela conversa. Ele ainda não sabia do pendrive. E até o momento em que descobrisse, ela ainda teria tempo. Miguel olhou para ela e disse: Está na hora. Não podemos mais esperar. Leonardo está se aproximando. E ele vai fazer de tudo para nos parar. Ela sabia que o confronto estava se aproximando. A luta seria difícil, cheia de obstáculos e riscos, mas ao mesmo tempo, ela sentia uma chama de determinação queimando dentro de si. Ela havia sobrevivido ao controle de Leonardo por anos. Agora finalmente era a vez dela controlar o jogo. Isabela não podia mais se dar ao luxo de esperar. O telefone de Leonardo ainda ecoava em sua mente, mas ela sabia que a única chance de sobreviver a esse jogo seria dar o primeiro golpe, e dar com força. Se não tomassem uma ação imediata, Leonardo começaria a rastrear cada passo que ela e Miguel deram. A armadilha estava se fechando ao redor deles. Miguel estava ao lado de Isabela, os dois em seu apartamento simples, longe das extravagâncias do mundo em que ela havia vivido. Eles passaram horas revisando os documentos do pendrive e desenvolvendo o plano. Já haviam decidido que as provas precisavam ser entregues à mídia antes que Leonardo descobrisse qualquer movimento. Mas agora havia um obstáculo que ninguém havia antecipado. Alguém dentro da rede de Leonardo estava mais atento do que eles imaginavam. Miguel estava concentrado em seu computador, verificando os e-mails que haviam trocado com os jornalistas. Ele parou de repente. Isabela viu sua expressão mudar. Algo estava errado. O que aconteceu? Ela perguntou, aproximando-se dele. Miguel apontou para a tela. Os e-mails foram interceptados. Eu recebi uma resposta agora, mas não era de nenhum dos jornalistas que contatamos. É de uma conta que eu não conheço. Isabela sentiu o coração disparar. Ela percebeu que algo muito mais grave estava acontecendo. Leonardo Montenegro estava cada vez mais perto de descobrir o que estavam planejando. Eles haviam subestimado o poder de sua rede de informações. Ele sabe, Miguel.
Ele sabe o que estamos fazendo. Miguel se levantou da cadeira, seu semblante sério. Não havia tempo para reações impulsivas. Eles precisavam agir rápido. Eles não poderiam permitir que o plano fosse frustrado ali. Temos que mudar a estratégia. Ele disse com firmeza. E agora, não podemos confiar em ninguém além de nós mesmos. Temos que agir sozinhos, sem deixar pistas para trás. Isabela pensou por um momento, seus olhos fixando-se no pendrive que repousava sobre a mesa. A partir de agora, tudo dependeria dela e de Miguel. Nenhum aliado, nenhuma ajuda externa. Eles precisavam colocar as provas nas mãos do público sem que Leonardo soubesse de nada até que fosse tarde demais. Mas o que mais a assombrava não era a ideia de ser descoberta. Era o que Leonardo faria se soubesse de sua traição. O bilionário, que sempre a controlou com suas ameaças e manipulações, não hesitaria em destruir sua vida. A vingança dele seria cruel, implacável. Miguel, se tudo isso der errado, não apenas minha vida vai acabar, a sua também. Miguel olhou para ela com uma intensidade que fez seu coração bater mais forte. A nossa vida já acabou, Isabela. E não é ele quem vai definir isso. Estamos jogando o jogo mais perigoso, mas a única chance de vencê-lo é não ter medo de perder tudo. As palavras de Miguel ressoaram na mente de Isabela. Ela sabia que para derrubar Leonardo, teria que se sacrificar, colocar sua própria vida em risco, mas era a única forma de conseguir justiça. Não era apenas por ela. Era por todas as vítimas de Leonardo. E talvez por uma chance de encontrar a liberdade que ela tanto desejava. Eles estavam prontos para dar o próximo passo. Mas enquanto se preparavam para colocar o plano em ação, uma sombra se projetava sobre eles. Alguém estava se aproximando. Alguém que sabia muito bem quem eles eram. E a pergunta que pairava no ar agora era: quem estava realmente no controle? Isabela sentiu um calafrio ao perceber que não estavam mais sozinhos nesse jogo. A mensagem criptografada que Miguel havia recebido não era apenas um alerta de que estavam sendo observados, mas uma confirmação de que alguém dentro do círculo deles estava comprometido. Algo se passava além das fronteiras de sua compreensão, e a certeza de que a traição já estava em andamento fez com que sua confiança fosse abalada. O telefone de Isabela tocou mais uma vez, mas dessa vez, o número que apareceu na tela foi o de sua antiga assistente pessoal, Clara. Uma mulher em quem Isabela sempre confiara, uma amiga próxima durante o casamento com Leonardo. Clara, que tinha acesso a todas as informações de sua rotina, sabia de cada passo que ela dava, e até mesmo o mais profundo segredo escondido no fundo de seu coração. Quando Isabela atendeu, o tom de Clara era tenso, como se estivesse tratando com alguém que ela sabia estar prestes a cair em uma armadilha. Isabela, eu preciso te avisar. A voz de Clara tremia do outro lado da linha. Leonardo está a par de tudo. Eu não sei como ele descobriu, mas ele sabe o que você está tentando fazer. Isabela ficou sem palavras, o choque foi imediato. Clara tinha sido uma das poucas pessoas em quem ela ainda confiava. Como ela poderia estar envolvida nisso? O que você quer dizer com isso, Clara? Como ele soube? Havia um pânico crescente na voz de Isabela, mas Clara se apressou em explicar. Eu não sei, Isabela, mas alguém dentro do seu círculo está vazando informações. Alguém de dentro, alguém que você confia. As palavras caíram como pedras no fundo de seu estômago. Ela sabia que Miguel estava certo. Havia uma traição, mas não imaginava que viria de onde menos esperava. Clara estava dizendo que as informações sobre o plano haviam sido filtradas para Leonardo, e isso significava que a segurança que ela acreditava ter estava prestes a desmoronar. Isabela, você precisa sair da cidade. Leonardo tem pessoas em todos os lugares, e ele já deve estar em movimento para pegar você. O que você está fazendo é perigoso demais. Clara continuou, desesperada para alertar Isabela, mas ela não conseguia mais ouvir. Sua mente girava em torno das possibilidades e da dúvida. Quem entre seus poucos aliados poderia estar trabalhando para Leonardo? Quem mais estava jogando com ela e com Miguel sem que eles soubessem? Com o peso da revelação sobre seus ombros, Isabela olhou para Miguel. Ele estava no canto da sala, imerso em seu próprio plano, mas notou a mudança instantânea no semblante de Isabela ao ouvir as palavras de Clara. A tensão entre eles aumentou, e ele sentiu a gravidade do que acabará de ser revelado. O que aconteceu? Miguel perguntou, seu tom agora grave. Isabela não precisou responder. Ela simplesmente desligou o telefone e olhou para ele, seus olhos cheios de raiva e frustração. Ela está dizendo que alguém dentro do nosso círculo está nos traindo. Alguém está passando informações para Leonardo. Miguel fez uma pausa. O risco de traição tinha se tornado ainda mais real, e o plano deles, que até então parecia sólido, agora parecia frágil.
prestes a desmoronar a qualquer momento. Ele se aproximou de Isabela com a mente a mil e com uma expressão determinada. A única coisa que podemos fazer agora é descobrir quem está nos traindo. Precisamos agir rápido e sem hesitar. Se alguém dentro da nossa confiança está comprometido, temos que expor antes que eles destruam tudo. Mas Isabela sabia que não seria simples. A mentira estava profundamente enraizada, e as consequências de uma revelação como essa seriam devastadoras. Se o traidor fosse alguém de sua própria confiança, como ela reagiria? E mais importante, quem seria esse traidor? O pensamento de que alguém dentro de seu círculo estava trabalhando contra ela foi mais doloroso do que qualquer outra ameaça. Porque para ela, o pior não era apenas a traição de alguém em quem confiava, mas o fato de que essa pessoa sabia exatamente onde ela estava vulnerável. Essa pessoa sabia seus medos, seus pontos fracos. A pressão se tornava insuportável. Temos que ser cautelosos, Miguel. A confiança que tínhamos se foi. Com o coração pesado e a mente confusa, Isabela percebeu que a única maneira de seguir em frente seria se tornando uma caça. A caça a quem quer que estivesse jogando sujo contra ela. Mas à medida que a noite avançava e o plano de Leonardo se aproximava cada vez mais de ser revelado, o risco aumentava a cada segundo. E as mentiras que cercavam sua vida só cresciam. A pressão estava insuportável. Isabela sentia o peso de cada decisão, como se o mundo estivesse desmoronando em cima dela, e a única saída fosse continuar avançando, sem olhar para trás. A traição dentro de seu círculo de confiança havia abalado tudo o que ela pensava que sabia. Mas havia algo que ela tinha que fazer agora, dar a última jogada, a mais arriscada e decisiva de todas. Miguel e Isabela estavam em um ponto sem retorno. Eles haviam tentado todos os meios legais para expor Leonardo, mas agora as ameaças e as traições estavam se tornando tão intensas que só havia uma solução: pegar Leonardo de surpresa e usar sua própria arrogância contra ele. O segredo, o verdadeiro segredo que Isabela guardara por tanto tempo, poderia ser a chave para finalmente colocar um ponto final em tudo. Durante anos Isabela mantivera algo em silêncio, algo que poderia destruir Leonardo completamente. Um segredo tão sombrio quanto as operações de seu império, e que, se revelado, não só mancharia sua reputação, mas também arruinaria tudo o que ele havia construído. No entanto, ela nunca o usará, pois temia as consequências para todos ao seu redor, inclusive para ela mesma. Mas agora, depois de tantas mentiras e manipulações, ela sabia que o momento havia chegado. Eles estavam prestes a desmascará-lo, e nada poderia ser mais eficaz do que expor seu verdadeiro lado. Era a hora de revelar o segredo final, a carta que ele nunca imaginaria que Isabela ainda guardava. Miguel, é agora ou nunca. Isabela falou com uma determinação feroz, os olhos fixos na tela do computador onde os documentos estavam sendo preparados para envio. O plano era simples, mas muito perigoso: enviar as provas não apenas para os jornalistas que já estavam de olho em Leonardo, mas para um grande grupo de influenciadores e políticos importantes que haviam sido, de alguma forma, beneficiados pelo império de Leonardo. Se eles soubessem a verdade, seria o fim de tudo para ele. Miguel não respondeu de imediato. Ele sabia o risco que estavam correndo. Leonardo Montenegro não era um homem fácil de derrubar, e se eles falhassem agora, as consequências poderiam ser catastróficas. Mas não havia mais espaço para hesitação. Eles haviam chegado tão longe, e tudo o que restava era seguir em frente, sem medo. Você tem certeza disso? Isso pode nos destruir também. A voz de Miguel estava grave, e seus olhos refletiam a preocupação de quem sabia que o jogo estava chegando ao fim. Isabela respirou fundo, sentindo o peso de cada palavra que estava prestes a dizer. Eu sei. Mas se não fizermos isso agora, nunca conseguiremos nos libertar. Nunca conseguiremos a justiça que merecemos. Ela fez uma pausa, olhando para a tela do computador. As palavras estavam digitadas, os arquivos prontos para serem enviados. Tudo o que ela precisava fazer era clicar no botão de envio. O segredo, um arquivo que Leonardo temia mais do que qualquer outra coisa, estava prestes a ser exposto. Ela tinha as provas, e elas eram suficientes para destruir o homem que ela já não temia mais. Enquanto ela hesitava, Miguel ficou ao seu lado, olhando para os documentos. E se a mídia não acreditar? E se ele tentar desacreditar tudo? E isso não importa mais. O segredo que ele tem escondido por tanto tempo vai fazer toda a diferença. Ela sabia que Leonardo não esperava uma ofensiva tão direta. Ele sempre foi mestre em manipular as situações ao seu favor, mas agora Isabela tinha vantagem. Ela sabia que o segredo era a última chave para abrir as portas da verdade. O segredo que ele tentará apagar por anos e que, se revelado, acabaria com sua carreira e sua vida.
Com um movimento decidido, Isabela clicou no botão de envio. O e-mail foi disparado, e as provas estavam agora nas mãos do mundo. Ela sabia que não havia mais volta. Leonardo Montenegro teria que enfrentar a verdade de suas ações, e isso significava que finalmente ele perderia o controle. Mas ao fazer isso, Isabela também sabia que estava entrando em uma nova fase do jogo. Ela não sabia como Leonardo reagiria, mas estava certa de uma coisa: essa era a única chance que ela teria de se libertar, de conquistar a justiça que ela e tantas outras vítimas mereciam. Agora, tudo o que restava era esperar, e a tensão era insuportável. Leonardo teria que agir, e sua reação, inevitavelmente, mudaria o destino de todos eles. Isabela sabia que ela havia dado a última jogada. A tensão no ar era palpável. Isabela havia dado o primeiro passo, e agora, tudo o que ela podia fazer era esperar pela reação de Leonardo. Os minutos se arrastavam, e o silêncio que se seguia ao envio do e-mail parecia pesar como uma eternidade. Miguel observava Isabela, seus olhos cheios de uma mistura de ansiedade e expectação. Ele sabia que haviam cruzado uma linha sem retorno, mas ele também sabia que a escolha de expor Leonardo era a única maneira de desmantelar tudo o que ele havia construído. E agora? Miguel finalmente perguntou com uma voz tensa. Isabela olhou para ele, seus olhos refletindo o turbilhão de pensamentos que passavam por sua mente. Ela não sabia exatamente o que viria a seguir, mas tinha plena consciência de que o segredo que ela tinha guardado por tanto tempo estava prestes a fazer o mundo desabar sobre o homem que a destruíra. E agora a verdade vai prevalecer. A resposta de Isabela foi firme, mas não sem uma dose de insegurança. Ela sabia o risco que estavam correndo, mas também sabia que não havia mais opções. Leonardo não poderia mais ser protegido. Não depois de tudo o que ele fez. No momento seguinte, a porta do escritório se abriu bruscamente, interrompendo o silêncio pesado que se instalara. Uma das assistentes de Miguel entrou com uma expressão de pânico. Isabela, você precisa ver isso. Ela estava pálida, com os olhos arregalados de choque, e em sua mão, segurava uma tela de celular. Sem perder tempo, Isabela e Miguel se aproximaram dela, ambos sentindo um calafrio. A assistente passou o celular para Isabela, e o que ela viu fez seu estômago afundar. Era uma postagem em redes sociais. O nome de Isabela estava sendo mencionado, e o conteúdo da postagem era explosivo. A mensagem dizia: Isabela Montenegro, ex-esposa do bilionário Leonardo Montenegro, foi a responsável pelo vazamento de segredos industriais que podem levar à falência do Império Montenegro. A verdade por trás do caso está prestes a ser revelada. Preparem-se para a grande revelação. A postagem estava acompanhada de imagens, documentos e um vídeo que parecia ser um teaser para um documentário. Era uma mensagem clara, e a fonte parecia ser confiável. Os jornalistas estavam prestes a se mover, e a cobertura da mídia já estava a caminho. Leonardo sabia exatamente o que fazer. Ele tinha sempre uma resposta preparada, uma maneira de virar a situação a seu favor. Ele vai tentar desacreditar tudo, Miguel murmurou, percebendo a gravidade do momento. Mas agora é tarde demais para ele. Isabela ficou em silêncio por um momento, processando a situação. A postagem não era a reação de Leonardo. Era muito mais. Era como se alguém estivesse dando início a uma grande ofensiva contra ela, e esse alguém não era Leonardo. Alguém mais estava agindo nas sombras, alguém que ainda não tinham identificado. Ele não sabe ainda, Miguel. Isso não é dele. Miguel olhou para ela, confuso. O que você quer dizer? Quem vazou isso não foi Leonardo. Ele sempre joga sujo, mas essa movimentação tem outro nível. Alguém está tentando usar o segredo contra nós, e não sabemos quem é ainda. Isabela se levantou da cadeira com um propósito renovado. A sensação de estar sendo manipulada por uma força invisível, alguém que estava jogando um jogo muito mais profundo e calculado do que ela imaginara, fez sua determinação crescer. Ela não podia mais ficar passiva. Ela precisava descobrir quem estava por trás disso antes que fosse tarde demais. Eu vou descobrir quem está por trás disso, Isabela afirmou, sua voz firme, quase desafiadora. E quando eu descobrir, vou dar o golpe final. Miguel a observou com um olhar que misturava respeito e preocupação. Ele sabia o quanto a situação estava se intensificando, mas não havia mais como voltar atrás. Eles estavam em um jogo de poder onde cada movimento poderia ser fatal. Isabela já havia feito o seu, e agora o segredo estava fora, mas a guerra estava apenas começando. Isabela sabia que a revelação do segredo de Leonardo não era apenas um golpe contra ele. Era também um golpe contra todos aqueles que haviam se beneficiado da sua manipulação. Aqueles que estavam no topo, aqueles que tinham dinheiro e poder, e que haviam fechado os olhos para a corrupção de Leonardo.
Agora, o império estava prestes a desmoronar, e aqueles que eram cúmplices seriam forçados a encarar a verdade. Temos que reunir as peças, Miguel. Isabela disse com um olhar focado. Eu não vou deixar ninguém escapar. Ela sabia que não estava apenas lutando contra Leonardo. Agora ela estava lutando contra um sistema inteiro, um sistema que havia sido alimentado por mentiras, manipulação e poder. A batalha estava longe de acabar, mas a ex-esposa do bilionário não tinha mais medo. Ela tinha o controle agora, e isso era tudo que ela precisava para vencer. Os dias seguintes à postagem sobre o vazamento do segredo de Leonardo foram um turbilhão. Isabela não havia previsto a reação em cadeia que sua revelação causaria. As notícias se espalharam como um incêndio e jornalistas, advogados e figuras influentes do mundo dos negócios estavam fazendo fila para entender o que realmente estava acontecendo. Mas enquanto a mídia se agitou, Isabela sabia que uma parte de sua jornada estava apenas começando. O segredo que ela havia guardado por tanto tempo ainda tinha o poder de derrubar tudo que Leonardo Montenegro construiu. Ela não podia mais esperar passivamente enquanto o mundo se movia em sua direção. A sensação de estar no centro de uma tempestade a impulsionava a tomar decisões arriscadas, decisões que antes pareciam impensáveis. Miguel, seu aliado inabalável, estava ao seu lado, mas Isabela sabia que agora o perigo era muito maior. O segredo tinha se espalhado, mas quem estava por trás disso? Quem mais se beneficiava da destruição de Leonardo? Ela havia falado a verdade, mas agora a verdade estava sendo manipulada. Era hora de voltar ao jogo mais uma vez e entender exatamente quem estavam enfrentando. Ela precisava descobrir quem estava alimentando a tempestade, quem tinha orquestrado a revelação de seu segredo e qual era a verdadeira intenção por trás disso. Com a ajuda de Miguel, Isabela se preparou para a última fase de sua vingança. Ela sabia que as próximas semanas seriam decisivas. Os golpes que ela havia dado contra Leonardo estavam surtindo efeito, mas ele ainda tinha poder. E isso era o suficiente para fazê-la temer que ele fosse capaz de virar o jogo novamente. Eu preciso saber quem está fazendo isso. Isabela disse com firmeza. Não podemos deixar que se movam por trás das cortinas. Miguel assentiu, já compreendendo o que ela queria dizer. Eles estavam lidando com algo muito maior do que imaginavam, e o tempo estava se esgotando. Leonardo estava se preparando para a contraofensiva, usando sua influência política e financeira para desacreditar a história de Isabela e distorcer os fatos. Mas Isabela não se intimidaria. Ela tinha algo que ele não tinha, a verdade e a capacidade de lutar com todas as suas forças. Enquanto isso, a pressão estava crescendo. Leonardo, furioso com a revelação, estava tentando reverter a situação com uma estratégia de desgaste. Ele não tinha apenas jornalistas e advogados ao seu lado, mas também aliados poderosos em várias frentes. Ele estava fazendo contatos com pessoas que poderiam neutralizar os esforços de Isabela, e a situação estava ficando cada vez mais tensa. Ele vai tentar manipular as provas. Isabela disse para Miguel, já antecipando a próxima jogada de Leonardo. Mas dessa vez ele não vai vencer. Ela havia se preparado para a guerra, e agora era a hora de agir. Isabela sabia que a verdadeira luta não seria apenas contra Leonardo, mas contra todos que se escondiam atrás dele, aqueles que no passado a haviam traído e ajudado a construir o império de Leonardo. Ela não lutava apenas por vingança, ela lutava pela verdade, pela justiça que nunca foi feita. A batalha política estava começando a se intensificar, documentos estavam sendo manipulados, falsas alegações estavam sendo feitas contra Isabela, e os poderosos estavam jogando sujo para tentar encobrir a verdade. Mas Isabela não estava disposta a ser silenciada. Ela tinha algo que nenhum dos outros tinha, o peso da verdade e uma determinação feroz para ver Leonardo pagar pelas mentiras que ele construíra. A revelação do segredo não fora apenas uma questão de expor o que ele fizera. Era sobre derrubar o império de uma vez por todas, destruir a fachada de perfeição que ele havia erguido ao longo dos anos, e mostrar a todos o verdadeiro caráter do homem que até então era visto como intocável. A verdade não tinha preço, e Isabela estava disposta a pagar qualquer custo para garantir que Leonardo pagasse por seus pecados. Com a ajuda de uma equipe de especialistas, ela descobriu que a verdadeira ameaça não era apenas a mídia ou os aliados de Leonardo, mas uma rede clandestina de pessoas que haviam se beneficiado dos segredos industriais que ele mantinha em sigilo. Esses aliados secretos eram, na verdade, os responsáveis pela aceleração do escândalo. Isabela estava, sem saber, sendo manipulada por aqueles que estavam tentando forçar uma mudança de poder para tomar o controle de parte do império de Leonardo. Agora, ela não apenas precisava derrubar Leonardo,
Ela precisava desmontar toda uma rede de corrupção que ameaçava destruir tudo o que ela acreditava ser certo. Agora entendi, Isabela disse, ao compreender o jogo sujo que estava em andamento. Ele não estava sozinho. E essa rede de corrupção é muito maior do que eu imaginava. Miguel, com um olhar sério, tomou a frente. Precisamos agir rapidamente. Não podemos deixar que eles se reagrupem. Isabela sabia que o próximo movimento seria crucial. A luta estava longe de ser vencida, mas, finalmente, ela compreendia a dimensão do jogo que estavam jogando. Leonardo era apenas a ponta do iceberg. Ela agora tinha o poder de expor tudo, e se o fizesse, não só destruiria o império de seu ex-marido, mas também desmascararia todos que o sustentavam. O jogo de manipulação havia chegado ao fim, e o segredo de Isabela, o segredo que ela havia mantido por tanto tempo, finalmente se tornaria a chave para destruir todos os que tentaram silenciá-la. O relógio estava correndo e Isabela sentia que cada segundo que passava era uma pressão a mais sobre seus ombros. Ela havia desvendado o jogo, descoberto as forças sombrias por trás da manipulação de Leonardo, e agora tinha nas mãos a verdade absoluta. Mas a batalha ainda não estava vencida, e o que vinha a seguir poderia definir o futuro de todos. Era a hora da verdade final. O telefone de Isabela tocou novamente. A chamada de Miguel, como sempre, parecia ser a única constante em meio ao caos. Ela atendeu sem hesitar. Isabela, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. A voz de Miguel estava tensa, mas com uma pitada de alívio. Ela sentiu um arrepio na espinha. O que houve, Miguel? Leonardo acabou de fazer uma oferta. Ele quer um acordo. A mente de Isabela começou a processar rapidamente as implicações dessa oferta. Um acordo? Ele sabia que estava perdendo o controle, sabia que a verdade estava prestes a ser revelada de forma definitiva. Mas a proposta de Leonardo não seria uma simples tentativa de limpar sua imagem. Ele estava se oferecendo para comprar sua cooperação, oferecendo-lhe uma parte de seu império, garantindo-lhe uma vida de luxo, de privilégios, longe da batalha. Ele acha que pode me comprar? Isabela respondeu com a voz firme, mas com um toque de incredulidade. Miguel suspirou, como se já soubesse a resposta. Sim, ele acha que pode. Ele ainda subestima o que você é capaz de fazer. Isabela pensou por um momento. A tentação de aceitar a oferta de Leonardo estava presente, mas apenas por um instante. Ele queria que ela fosse mais uma peça no jogo dele, que ela fosse cúmplice em manter a fachada de perfeição, mas isso jamais seria uma opção. Ela sabia que ao aceitar qualquer acordo, estaria perpetuando a mentira, se tornando uma cúmplice da corrupção que havia destruído sua vida e a vida de tantas outras pessoas. Diga-lhe que a única coisa que ele pode oferecer é uma exibição pública de sua queda. A voz de Isabela soou firme, sem vacilar. Não tenho mais nada a perder, e essa guerra já não é sobre dinheiro. É sobre justiça. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos, como se absorvesse o peso das palavras dela. Ele sabia que a partir daquele momento não havia mais caminho de volta. Isabela estava pronta para enfrentar o último estágio da luta, aquele que garantiria que a verdade fosse ouvida por todos, sem mais manipulações, sem mais jogadas sujas. Com uma única decisão, ela havia derrubado a última tentativa de Leonardo de comprar a sua lealdade. E agora a batalha final estava prestes a começar. A partir desse momento, tudo foi orquestrado com precisão. Isabela, com a ajuda de aliados estratégicos, conseguiu acessar informações que provariam a fraude por trás do império de Leonardo. Não era mais apenas sobre seu casamento fracassado, ou sobre o segredo pessoal que ele havia guardado sobre a manipulação dos negócios. Agora, ela tinha as provas de suas ações ilícitas, e sabia que com isso o império que ele construíra cairia. Os documentos, os vídeos, as gravações. Tudo estava pronto para ser revelado ao mundo. Quando Isabela se preparou para divulgar tudo, o impacto seria devastador. O que Leonardo havia construído durante décadas viria abaixo em questão de horas, e ele não teria como escapar. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Isabela tinha algo que Leonardo nunca imaginou: o apoio do público. A verdade de sua luta, a humilhação que ele a causará, a manipulação em que ele a envolvera. Tudo isso a tornava não apenas uma vítima, mas uma heroína. E as pessoas começaram a se identificar com sua história. Era uma vingança não só pessoal, mas uma batalha contra um sistema de corrupção que afetava a todos. O momento de a verdade finalmente ser exposta chegou. Em um evento transmitido ao vivo para todo o país, Isabela subiu ao palco com um rosto sereno, mas decidido. Ela olhou diretamente para a câmera e com um sorriso confiante começou a falar. O que vou compartilhar hoje não é apenas sobre mim, ou sobre o que aconteceu no meu casamento.
É sobre cada um de vocês que, de alguma forma, foi tocado pela mentira e pelo poder desmedido de uma única pessoa. A tela atrás dela começou a exibir imagens, documentos e gravações que expunham cada uma das ações ilegais de Leonardo, desde a manipulação do mercado até as falcatruas que afetavam milhares de vidas. E com isso o império de Leonardo começou a ruir. O rosto de Leonardo apareceu em um link ao vivo, seu semblante pálido, claramente atônito. Ele sabia que não havia mais como voltar atrás. Você destruiu minha vida, Leonardo. Mas eu não estou sozinha. Isabela disse com firmeza, as palavras penetrando como um punhal afiado. Eu sou a voz daqueles que você esmagou sob sua ganância. E agora você vai pagar por tudo o que fez. A transmissão ao vivo correu como um tsunami, e a resposta do público foi imediata. A história de Isabela foi compartilhada, discutida, amplificada. Leonardo não teve chance. Ele tentou negar, tentou atacar, mas não havia mais espaço para mentiras. A verdade não podia mais ser silenciada. Isabela observou o colapso de Leonardo com uma sensação de paz que ela nunca imaginou sentir. Ela não estava mais em busca de vingança. Ela havia cumprido sua missão. Ela tinha trazido à tona a verdade, e essa verdade seria a sua verdadeira redenção. Ao fim da transmissão, enquanto o mundo começava a processar o que acabará de acontecer, Isabela olhou para Miguel, seu fiel aliado. Agora somos livres.